Saudações para você que nos acompanha, né? Nós aqui dos cursos de bacharelado, licenciatura em filosofia da Uninter, e estamos debatendo alguns temas filosóficos pontuais, né? Nós observamos os clássicos, mas fazemos algumas discussões acerca daquilo que ocorre na contemporaneidade, né? Hoje vamos falar um pouco sobre a questão da autonomia. O que é a autonomia, afinal de contas, né? Para isso, contamos com a participação do professor Rui Valese. Seja bem-vindo, professor Rui. Obrigado, professor Douglas. Olá, aqueles que nos assistem. Então, a ideia é conversar um pouquinho, né, como se fosse uma espécie de pocket filosofia, né? Para não são gotas de sabedoria, mas são pocket filosofia, pocket reflexão, para nós pensarmos aí alguns conceitos, né? E nesse momento nós vamos tratar um pouco do conceito de autonomia e esclarecimento, né, a partir nesse momento do filósofo Kant, que é uma referência interessante aí para a filosofia ocidental. Isso, vamos começar com uma pequena citação, portanto, desse texto chamado O que é esclarecimento? O título, portanto, é uma pergunta. Esclarecimento, vai dizer o Kant, é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. A menoridade aqui não é menoridade no sentido penal, tá? Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por esta incapacidade quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Sapere aude. Ousa fazer uso do teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. Então, a partir desse breve parágrafo, que é o primeiro parágrafo, né, do texto, e o Kant é muito claro ali, é bastante nítido, né? Quando ele vai tentar atribuir uma causa à condição de menoridade, ou seja, essa condição de dependência, em que o sujeito sempre vai precisar do outro para tomar as suas decisões, para construir a sua subjetividade, e isso tem algumas implicações que podem ser bastante complicadas, não é, professor Rui? Tem, exatamente, né? Porque assim, o interessante ali na primeira frase ele já diz, né? Quem é o culpado pela menoridade? Ele diz, é o próprio sujeito. Mas em que sentido ele é culpado por essa menoridade? Na medida em que ele não busca o esclarecimento. Mais adiante, né, ele vai falar no texto, né? A humanidade já se livrou, né, do peso do não conhecimento. Então não faz sentido, né, os indivíduos não buscarem conhecimento, não buscarem esclarecimento. É curioso que o Sartre, num texto já do século XX, né, o existencialismo e o humanismo, vai usar o termo má-fé. Né? Quando você não se apropria, quando você não faz uso da sua liberdade, quando você abre mão da sua liberdade, você está sendo sujeito de má-fé. E aqui a gente poderia talvez trazer uma conversa aqui assincrônica dos dois, mas dizer o seguinte, olha, quando você não busca o esclarecimento, quando você não busca a autonomia, para você guiar a sua existência a partir da razão, é interessante. Ele não está falando assim a partir da sua vontade, do seu desejo. É a partir da razão. É a razão que vai dizer para você o que você tem que fazer ou não fazer. Eu diria que você está agindo também de má fé, né? Porque Sim. O ser humano já é dotado de razão. Se você abre mão da razão, então você vai ficar esperando que o outro diga para você o que você deve ou não deve fazer, o que é bom, o que não é bom para você. Então você tem um sujeito da menoridade, né? Lembrando, como o professor Douglas disse, né, a menoridade aqui não tem nada a ver com idade. Você pode ser uma pessoa com 15 anos e ser um sujeito autônomo, esclarecido, e você pode ter 50 anos e ser um sujeito da menoridade, no sentido kantiano, né? Ou seja, a noção, a condição de autonomia, ela tem muito mais a ver com uma postura do que com um estado perene, né? Ou seja, não existe o sujeito perfeito que é dono de todas as suas, que domina todas as suas faculdades, que usa essas faculdades para ter uma boa relação com o mundo, etc. Mas nós sempre estamos num processo. E aí o Kant vai usar uma metáfora relativa ao gado doméstico, né? Como que pode animais tão grandes, com tanta força, andarem arrebanhados e ficarem eles dentro da cerca? E ele vai justificar, olha, porque eles têm medo de romper a cerca e precisarem viver com as suas próprias condições, precisarem se alimentar por si mesmos, né, procurar água sempre que tiverem sede, já que tem tudo à disposição.
no entanto, eles ganham, por isso, autonomia. Então, esse é um bom debate, e ele não acaba aqui. O que mais poderíamos colocar como provocação, professor? Então, na menoridade, a vantagem é o seguinte, né? Você vai sempre ter o pasto ali para você viver a sua vida de gado, né? Por outro lado, né, quando você conquista a sua autonomia, você faz uso da razão, você conquista sem liberdade, mas essa liberdade implica o seguinte, quem passa a ser responsável pelos seus atos é você, né? Então tem essa dupla face, né? Você alcança a liberdade, mas a partir desse momento é você que passa a ser responsável por aquilo que você é. Exatamente. Então, mas aí você tem que pensar, você quer ficar chorando pelas cebolas do Egito, né? Ou pelo pasto que você tinha, ou você quer construir a sua história com autonomia. Acho que é um bom dilema aí para ser pensado. Sim, né? Exatamente. O que você acha, né? Isso seria, se referindo ao próprio texto do Kant, né? Uhum. Seria possível ter uma sociedade de sujeitos livres? O que você acha? Escreva aí nos comentários. Nós te aguardamos todas as segundas e quintas-feiras com vídeos novos. Até breve. No ar, vem saber.